Agora, nesse exato momento, tá rolando a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. É como se fosse uma Copa do Mundo, só que não com as seleções, com os clubes, né? Inclusive aqui do Brasil, 4 times foram selecionados: Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, e estão enfrentando times, clubes de vários outros continentes, como por exemplo, estão enfrentando Chelsea, Botafogo, PSG, Real Madrid, Al Hilal. Então, são jogos de alto nível e os brasileiros estão mandando muito bem, tá? Isso é bem bacana. Mas, Daniel, o que isso tem a ver com a prova do Enem? Vamos lá. Tem um recorte bem específico que aconteceu muito nas fases anteriores, que foi a paralisação dos jogos por risco de tempestades. E é até um pouco contraditório, e já virou meme várias vezes no Twitter, porque assim, quando está passando uma nuvem um pouquinho mais carregada, os árbitros já param aquele jogo. Mesmo o ambiente estando limpo, com céu azul, mas uma nuvem carregada passa, o pessoal já para o jogo. E se a gente for comparar com alguns jogos que acontecem aqui no campeonato estadual de vários estados do Brasil, o pessoal joga com gramado irregular. Quando chove, alaga tudo e o pessoal joga na lama mesmo. É raça pura o futebol brasileiro, né? E aí o pessoal faz essa comparação. Pô, porque com os times da Europa passou uma nuvem carregada, o pessoal para e aqui no Brasil jogando em tempestade, a coisa toda e o jogo não é paralisado. Aí vamos lá, vamos lembrar um pouco agora até sobre geografia, tá? Nesse período do ano, aqui de junho para agosto, lá nos Estados Unidos, nós temos um clima muito seco, certo? E climas muito secos, que têm baixa umidade, eles têm uma facilidade maior de transportar, de quebrar a rigidez dielétrica do meio. E isso significa o quê? É muito mais fácil ocorrer descargas elétricas. Então, um ambiente úmido, como é o caso do Brasil, você tem um ambiente que tem uma resistência muito maior a descargas elétricas. É muito mais difícil acontecer uma descarga elétrica, um raio no Brasil, do que num ambiente muito seco, como é esse momento lá nos Estados Unidos. Então, você pega agora esse período do ano lá nos Estados Unidos, o ambiente está muito seco e é muito mais fácil cargas elétricas saírem da nuvem e ir para o solo ou ir do solo e ir para a nuvem, porque lembra também que existem raios que são ascendentes, né? Então, nesse momento do ano é muito específico. Então, quando vem uma nuvem carregada, uma nuvem um pouco mais pesada, o pessoal já para, já fala, opa, vamos parar aqui porque lembra que vocês aí estão correndo num gramado aberto, num campo aberto, e vocês podem ser essas pontes, né, que escoam a carga elétrica do céu para o solo. Então aí vocês se comportariam como se fossem fio terra. Então não é muito bacana. Você está correndo num campo aberto e se comportar justamente como um para-raio. Então não seria tão bacana, então eles param esse jogo, deixa a nuvem pesada passar e mete bala, joga a bola depois. E é até um pouco engraçado, porque eu vi inclusive alguns questionamentos de vocês no Twitter, que foi o seguinte: peraí, como é que o ambiente é seco facilita o deslocamento de cargas elétricas e está chovendo? Lembra que aquelas nuvens, elas não foram formadas ali na frente do gramado, em cima do campo, né, em cima do estádio. São nuvens que foram arrastadas por correntes convectivas de outras regiões. Então, por um processo de evapotranspiração, por um processo de transpiração, por um processo de reciclo da água em outras localizações, elas foram arrastadas pelas brisas ali para dentro do continente, né? Não é que aquela nuvem carregada foi formada ali naquele ambiente seco. Ela só foi transportada de um outro ambiente úmido, do oceano, de outra região com mata, e essa brisa transportou essa nuvem carregada para aquela localização. Então, lembra, o ambiente pode estar seco e aquela nuvem pode ter sido carregada para ali, beleza? Então, lembrando, o ambiente seco, o ambiente que tem uma baixa umidade, facilita o deslocamento de cargas elétricas, né? Então a rigidez elétrica do meio, que é essa resistência à passagem da corrente elétrica, fica muito reduzida, certo? Aí uma coisa bacana, você vê a importância dessa recomendação, né? No jogo do Benfica e do Chelsea, que, se eu não me engano, era oitavas de final já, faltava 5 minutos para o jogo acabar. E um árbitro um pouco mais desleixado, né? Ele poderia ter deixado o jogo continuar. Ah, vamos deixar o jogo continuar, falta só 5 minutos, essa chuvinha aí não vai afetar ninguém. Mas não, faltando 5 minutos mesmo, o jogo estava quase acabando, estava praticamente na prorrogação, ele optou por parar o jogo. Essa chuva, ela não passou, ele precisou levar esse jogo para um outro dia. Então, para você ver, né, um tempo que é muito curto, 5 minutos, a gente vai priorizar é, a saúde dos atletas, evitar esse possível risco, porque imagina aí, toda essa precaução em um jogo em específico,
um jogador ou até um torcedor ali é atingido com um raio. Pô, toda essa precaução que aconteceu anteriormente não serviu de nada, porque uma pessoa foi atingida. Então, é bem bacana, né? Você gerar essa proteção. E, Daniel, como é que isso pode cair de forma direta no Enem? Vamos ver aqui algumas questões sobre essa parte de eletricidade atmosférica para a gente entender como isso pode ser trazido para dentro da prova, certo? Vamos lá. Tem uma questão que pode aparecer a princípio aqui, que é uma questão que eu posso falar fundamental. Questão fundamental é aquele tipo de questão que você vai basicamente entender um conceito simples, né? Um conceito que é inicial. E aqui a gente trouxe uma questão que fala sobre velocidade. Pô, Daniel, como assim velocidade? É uma constatação que muito provavelmente quando você era criança você tinha percebido, já percebeu isso aí. Nessa questão ele retrata, né, o caso de você visualizar primeiramente um clarão e depois ouvir um estrondo sonoro. Aí isso já leva você a diferenciar esses três termos, tá? Raio, trovão e relâmpago. Vamos lembrar que um raio é justamente aquela etapa, aquele fenômeno, né? Que temos a descarga elétrica. Então, as cargas elétricas podem sair da nuvem para o solo ou sair do solo para a nuvem. Então, a gente tem deslocamento de cargas elétricas. Esse é o raio, tá? A descarga elétrica a gente intitula, resume como sendo o raio, deslocamento de cargas elétricas. Já esse raio, quando ele passa aquecendo ali o meio, ele provoca o trovão, que é o estrondo sonoro. Lembrando que o trovão é gerado quando essas cargas elétricas passam por esse ar e eles vão aquecer esse ar de forma que gera essa expansão. Aí essa expansão acontece por esse calor dessa descarga e você tem um estrondo, né? As partículas do ar se expandindo, batendo uma contra as outras e gera esse estrondo sonoro. E perceba que a parte luminosa é justamente do relâmpago, né? O relâmpago é a parte luminosa, que é basicamente o efeito luminoso da corrente elétrica. Então, é bom que você diferencie essas três coisas. O raio, a descarga elétrica, que ele pode provocar o estrondo sonoro a partir da expansão gasosa do ar. E lembrando que o relâmpago é a parte luminosa, na qual temos ali o efeito luminoso da corrente elétrica, né? Mas olha só, lendo aqui o comando da questão. O fenômeno de ouvir o trovão certo tempo após a descarga elétrica ocorrida deve-se ao quê? Aí lembra que é justamente a velocidade de propagação do som, que é muito inferior à propagação da luz, né? Então, se eu tenho a fonte sendo igual, a fonte do raio, a fonte da descarga elétrica sendo igual, então a gente tem a propagação da luz muito mais elevada do que a propagação do som naquele mesmo meio, né? Então, essa questão vai resumir esse conceito fundamental. Mas a gente pode falar também, ó, sobre o estudo da rigidez dielétrica, que é aquela resistência de oposição, melhor, aquela resistência à passagem da corrente elétrica, a oposição à passagem da corrente elétrica. E isso vai acontecer quando a gente tem um acúmulo de cargas muito acentuados na nuvem ou no solo, nos dois, né? E perceba que isso vai aumentar o campo elétrico ali, e aumentando o campo elétrico, você consegue aumentar essa capacidade de tornar o ar, que naturalmente é isolante, em um condutor. Ponto. Outro clichê de questão que sempre aparece. E a outra questão modelo que aparece também é sobre a blindagem eletrostática, né? Pô, Daniel, como é que eu vou me proteger de um raio como esse? Você tem que procurar uma região que tenha uma carcaça metálica, né? Por exemplo, dentro de um carro. Lembra que dentro do carro você fica ali com as cargas elétricas acumuladas na região exterior dessa carcaça e você lá dentro está protegido. Muita gente pensa que se proteger dentro de um carro deve-se justamente às rodas de borracha, mas não é, tá? As cargas elétricas elas ficam flutuando ali, fluindo pela carcaça metálica do carro, que é a região externa daquele automóvel, certo? Então a gente tem que procurar sempre o quê? Uma região que provoque, que produza essa blindagem, essa gaiola de Faraday, que é um termo clichê aqui da física, da eletricidade atmosférica. Aí ele fala, né? O motivo físico dessa proteção fornecida por automóveis, conforme o estado do texto, é o quê? É o isolamento dos pneus? Não é. E o efeito do para-raio da antena? Também não é. Lembra que o poder das pontas pode aparecer também. Inclusive, quando a gente tira o jogador que está dentro ali do campo, para que ele não fique exposto, é justamente porque ele está servindo como um para-raio, uma região pontiaguda, uma região proeminente de acúmulo de cargas que pode chamar a atenção, entre aspas, desse raio, né? A letra C, blindagem da carcaça metálica, perfeito. Ele citou dois tópicos importantíssimos, a blindagem eletrostática e a carcaça C metálica, letra C, resposta. Letra D, ó, escoamento da água pela lataria, calma aí. E letra E, aterramento pelo fio terra da bateria. Não é isso.
as cargas ficam ali na parte externa, né? Então, a gente tem aqui um tópico que pode aparecer na prova do Enem. Vale lembrar que na prova do Enem, eletrostática é um conteúdo que cai muito pouco, tá? Cai muito pouco. E quando cai esse conteúdo, ele sempre aparece nesses três tópicos, cobrando algo relacionado a processos de eletrização, cobrando algo relacionado a campo elétrico ou esse estudo da eletricidade atmosférica. Pô, caiu tão pouco questão disso aqui na história do Enem que a gente tem uma previsibilidade muito elevada para saber quando cair, o que cair naquele momento, entendeu? Então, eletricidade atmosférica, caso caia eletrostática no Enem, é uma aposta muito significativa, beleza? Já segue a gente aqui para não perder mais vídeos como esse. Abraço!